Revelado. A incrível história de superação de uma mulher que não sabia ler e transformou tudo. Maria sempre foi vista como uma trabalhadora braçal, uma sombra das plantações de café que sua família cultivava com tanto sacrifício. Desde pequena, sua vida girava em torno da terra, das colheitas duras e das trocas simples que sua mãe fazia por comida. Em sua pequena cidade do interior do Brasil, o preconceito a cercava como um manto pesado. Ser analfabeta não era apenas uma condição, era um fardo. Mas dentro do seu coração, um sonho pulsava. Ver seus filhos construírem um futuro melhor, longe das limitações que a cercavam. Certa manhã, enquanto arrumava o sótão em busca de algo útil, suas mãos tocaram um objeto que a fez parar. Era um caderno velho, empoeirado e desgastado, pertencente ao seu pai. O cheiro de papel antigo a envolveu, e ao abrir, suas lágrimas escorrem como café derramado. Cartas de amor, uma declaração de sentimentos que ela nunca achou que poderia tocar. Palavras doces que falavam sobre esperança, sonhos e promessas. Aquelas folhas amareladas reacenderam em Maria a chama de que talvez, apenas talvez, ela pudesse mudar a trajetória de sua vida. Com um coração renovado, decidiu que era hora de lutar. Juntou-se a um ex-professor da escola local, que a conhecia e acreditava em seu potencial. Ele se ofereceu para ajudá-la a aprender a ler e escrever. Maria sentia a euforia crescer dentro dela a cada nova letra que aprendia, sentindo-se como uma criança descobrindo o mundo pela primeira vez. Era pura magia. Mas logo a euforia se esvaiu diante dos olhares críticos da vizinhança. Alguns a apoiavam, mas muitos a julgavam, tentando desencorajá-la. Maria se conforma com seu destino, diziam em sussurros, repletos de preconceito. Os temores começaram a invadir sua mente, ampliados pelo medo de sua própria família. Você pode se perder nesse sonho, Maria, alertava sua mãe. Mas o amor por seus filhos superava qualquer dúvida. Ela precisava ser um exemplo, não apenas para eles, mas para si mesma. Vou me inscrever no concurso público da prefeitura, decidiu. A chance de um trabalho estável poderia não apenas mudar sua vida, mas também a de seus filhos. O dia da prova chegou, e um misto de nervos e esperança fervia em seu peito. No entanto, os erros de leitura surgiram, como sombras na sua mente. Sua insegurança crescia a cada questão. Semanas depois, a realidade foi cruel. Seu nome estava removido da lista de aprovados. O golpe foi devastador, como se uma tempestade tivesse varrido seus sonhos. Sentia-se invisível, desvalorizada e impotente. Mas Maria não era de se entregar. A ideia de um pronunciamento público na praça começou a amadurecer em sua mente. Com cabelos ao vento e coração acelerado, ela se uniu a outros candidatos eliminados. Na praça, a ansiedade pulsava. Ela olhou para a multidão e começou a falar sobre suas lutas, as cartas de amor e seu desejo de um futuro melhor para seus filhos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando terminou, muitos aplaudiram, mas outros murmuravam em dúvida. No fundo, ela sentia que sua luta apenas começava. Seria possível transformar toda aquela dor em uma vitória? O futuro começava a despontar. E o que seria dela? A história de Maria, repleta de emoções e lutas, estava apenas ganhando força. A noite caiu sobre a pequena cidade, e Maria, ainda emocionada com o que havia feito, caminhou lentamente para casa. O eco dos aplausos ressoava em sua mente, mas os murmúrios da multidão não lhe davam paz. Algumas pessoas acreditaram nela, outras nem tanto.
O coração de Maria estava dividido entre a coragem que sentia e a dúvida que a seguia como uma sombra. A chegada em casa trouxe uma mistura de sentimentos. Seus filhos estavam assistindo a um programa de televisão. Mas quando a viram, correram para abraçá-la. "Mãe, a senhora foi incrível!" gritou Lucas, seu filho mais velho, com um brilho nos olhos que fez a dor do dia se dissipar um pouco. Maria sorriu ao acariciar os cabelos deles. Era por aquelas crianças que todo esforço fazia sentido. Naquela noite, enquanto os filhos adormeciam, Maria se sentou na pequena mesa da cozinha, cercada por papéis e livros que estavam se acumulando. O ex-professor tinha deixado material para que ela se preparasse para o próximo concurso. Ela olhou para aqueles cadernos e sentiu uma nova determinação brotar dentro de si. Se a vida estava trazendo desafios, ela também tinha um arsenal de forças internas que precisava ativar. Os dias seguintes foram de intensa preparação. Maria se dedicava aos estudos como nunca antes. As letras dançavam na sua mente, mas agora elas tinham um charme diferente. Cada palavra que ela escrevia se tornava um passo mais perto do que sonhava. Um emprego que não apenas garantiria um futuro melhor para os filhos, mas que também validaria sua jornada. Mas famosa ou não, Maria não estava imune ao peso da dúvida. Ao passar pela cidade, notava olhares de desaprovação, sussurros e até mesmo risadas. "Olhem a Maria, sonhando de novo", ouviu um grupo de vizinhos comentando. Naquelas horas, o fardo do preconceito batia à sua porta novamente. A desconfiança alheia era uma barreira difícil de derrubar, mas a determinação dela estava mais forte do que nunca. Ela respirava fundo e seguia em frente, sempre com um sorriso no rosto. O que Maria não sabia era que, enquanto ela lutava por seu sonho, outras mulheres da cidade estavam começando a se inspirar. Uma professora, que havia se aposentado, reuniu um pequeno grupo de mulheres que haviam enfrentado lutas similares. Elas se encontravam para compartilhar suas histórias e encorajar umas às outras. Quando Maria foi convidada a falar novamente, o coração dela acelerou. Isso era novo, algo além de sua luta pessoal. No dia do encontro, a sala estava cheia. Maria, com a voz trêmula, começou a compartilhar sua experiência, suas vitórias e até suas quedas. As mulheres a ouviram embasbacadas, admirando sua coragem. Ao final, muitas se levantaram para agradecer a Maria, dizendo que ela tinha acendido uma luz dentro delas, um desejo de mudar suas próprias vidas. Seu relato ecoou, reverberando por cada canto da sala, e Maria, em meio ao reconhecimento, sentiu que a transformação estava se espalhando. Mas um pensamento inquietante persistia. E se isso não fosse o suficiente? O medo de falhar novamente começava a sussurrar em sua mente. O que aconteceria se ela falhasse novamente no próximo concurso? Porém, esse eco se dissolvia quando via a sinceridade dos olhares ao seu redor. Era um novo tipo de luta que começava a se desenrolar dentro e fora de Maria. A ideia de ser uma fonte de inspiração acalentava seu coração, mas com isso surgia a responsabilidade. Naquele instante, ela percebeu uma coisa. Talvez a transformação de sua vida não fosse apenas sobre ela. Algo maior estava em jogo, e Maria decidiu que não iria se acovardar. Com essa nova determinação, ela sabia que precisava dar o próximo passo. Preparar-se não era apenas para si, mas por todas aquelas mulheres que agora a seguiriam. A vida tinha lhe dado mais uma chance de lutar. E quem sabe, o próximo concurso não seria um mero teste, mas um chamado para algo ainda maior. Ela havia se tornado a voz das invisíveis. Foi então que, entre pensamentos e planos, um novo sonho começou a brotar na mente de Maria. Inspirar uma comunidade. Com o coração acelerado, ela se perguntou em voz alta: e se eu pudesse criar um projeto para ensinar outras mulheres a ler e escrever? Dali em diante, Maria não lutaria apenas por si, mas por todas as mulheres que também desejavam mudar a sua história. Os dias se passaram, e a ideia de criar um projeto para ajudar outras mulheres começou a tomar forma na cabeça de Maria.
Ela se lançava em um mar de diretrizes e possibilidades, cada uma mais emocionante que a outra. Enquanto estudava para o concurso, Maria também esboçava planos. O coração dela pulsava forte com a esperança de fazer algo ainda maior. Um dia, enquanto caminhava pela praça central, Maria viu um grupo de mulheres reunidas ao redor de uma banca de frutas. Riam e conversavam animadamente. Um calor tomou conta dela, e com um impulso, decidiu se aproximar. Hesitou por um momento, mas lembrou-se das mensagens de apoio que recebera nos últimos dias. Se essas mulheres podiam encontrar força em sua história, talvez pudesse achá-las também nas delas. "Oi, pessoal, posso me juntar?" perguntou com um sorriso tímido. Aparentemente surpresas, as mulheres a olharam e a convidaram a se sentar. Maria aproveitou a oportunidade para puxar conversa. "Vocês acreditam que toda mulher pode aprender a ler? Tenho pensado muito nisso." Algumas pareceram intrigadas. Outras, no entanto, olhavam para ela com desdém. "Você quer ensinar a gente a ler? Mas quem é você? E se não der certo?" questionou uma delas com um olhar cético. Aquele olhar a atingiu como um soco no estômago. A dúvida que ela tentava afastar de sua mente voltou com força total. Mas, respirando fundo, Maria encontrou coragem nas lembranças dos olhares de admiração que havia recebido das mulheres que inspirara. "Eu sei que posso não ser uma especialista, mas já passei por muito. E vi que a força vem de dentro de nós mesmas. Se eu conseguir, vocês também podem." A voz dela ficou forte e segura, como nunca antes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas mulheres trocaram olhares, ponderando. Depois de alguns minutos, uma mulher mais velha, com sardas e olhos gentis, que Maria havia percebido antes, finalmente falou. "Talvez você tenha razão. Todos nós temos algo a aprender e ensinar." Aquele pequeno aceno de aprovação era tudo o que Maria precisava. A conversa que se seguiu foi cheia de risadas, histórias e um novo senso de camaradagem. Elas começaram a falar de suas experiências e de gladiar-se com as inseguranças, e Maria percebeu que não estava sozinha. No fundo, todas queriam algo mais, uma chance de mudar suas vidas. Nos dias que se seguiram, Maria se encontrou com esse grupo regularmente, e juntas começaram a planejar o projeto. O nome escolhido foi As Mulheres que Leem. Cada uma trouxe suas habilidades, experiências e sonhos, e a ideia cresceu como uma flor que brota no inverno. Elas decidiram se encontrar no centro comunitário da cidade, onde todas se sentissem acolhidas e livres para aprender. Mas no fundo, uma preocupação persistia na mente de Maria. E se não conseguíssemos? E se a comunidade não aceitasse? E se falhássemos? Essas questões a acompanhavam, mas o brilho nos olhos das outras mulheres dava a ela forças para seguir em frente. De repente, Maria percebeu que poderia ser mais do que um catalisador de mudança. Poderia ser um farol, iluminando não apenas sua vida, mas a de todas à sua volta. Contudo, a responsabilidade pesava. Era como carregar um peso enorme nas costas, e cada sorriso e cada olhar cheio de esperança que recebia agora se tornavam um fardo mais doce. No entanto, uma mensagem chegou para Maria logo após as reuniões que a deixou ainda mais nervosa. O ex-professor, seu maior mentor e aquele que sempre a encorajou, apareceria em sua cidade para visitar o projeto. Maria ficou paralisada por alguns instantes, incapaz de processar aquela informação. Como ela se prepararia para isso? E se ele percebesse que ela ainda tinha dúvidas e medos? Uma nova pressão nascia, e a noite daquele dia trazia o peso de muitas incertezas. Maria se viu no espelho, sentindo o coração acelerar. O desafio que estava prestes a enfrentar era maior do que tudo que já teve pela frente até agora. O que aconteceria quando ele visse o que havia feito? O desejo de fazer o certo e de mostrar a verdadeira força da comunidade pulsava intensamente. Maria tinha certeza de que estava à beira de algo monumental, mas também uma parte de sua mente perguntava: e se tudo desmoronasse?
Os ensaios para a primeira reunião do projeto As Mulheres que Leem ocorreram sob o olhar atento de Maria. O centro comunitário, um espaço colorido e acolhedor, foi tomado por vozes animadas e risadas que ecoavam, misturando-se ao cheiro de café fresco que alguém trouxe. As mulheres conversavam, gesticulando entusiasmadas e compartilhando esperanças. Aquela era a energia que Maria tanto precisava. Ela observava cada uma delas com admiração. E a cada sorriso seu coração se aquecia. Mas a ansiedade sobre a chegada do ex-professor fazia suas mãos tremular. E se tudo isso desmoronasse? E se ela falhasse quando seu velho mentor olhasse para ela? Ele sempre havia sido uma referência, um sinal de que ela podia ser mais. Há pouco menos de uma semana da visita, Maria se trancou em seu quarto. Cadernos espalhados, papéis com anotações e planos estavam por todo lado, mas as palavras não fluíam. Ela queria apresentar tudo de forma perfeita, como ele merecia. Mas a pressão tornou-se opressora. O espelho refletia uma Maria nervosa, insegura, que se questionava se poderia ser a líder que aquelas mulheres precisavam. Na manhã do encontro, tudo se aglomerava na sua mente. Enquanto as mulheres chegavam, com expressões animadas e roupas coloridas, Maria sentiu uma onda de nervosismo. Decidiu que seria o momento de colocar toda aquela ansiedade de lado e se permitir brilhar. Sentou-se em uma cadeira de frente para elas, e o espaço ao seu redor parecia mais pequeno, como um grande palco. Bem-vindas, mulheres incríveis. Ela falou tentando transparecer confiança. Hoje é um dia especial, e esse projeto é de todas nós. Vamos aprender juntas. Mas à medida que começou a falar sobre o que esperava do grupo, seu olhar se perdeu na porta. E se ele entrasse exatamente naquele momento? O pensamento a paralisou um pouco, mas o calor do apoio ao seu redor a reanimou. As mulheres estavam escutando, atentas. Elas queriam aprender, e essa energia era mais poderosa do que qualquer medo. Não demorou muito e o momento que tanto a apavorava finalmente chegou. A porta se abriu, e seu ex-professor entrou. A figura dele iluminou o ambiente. Embora seu coração disparasse, Maria respirou fundo e se concentrou na missão que tinha em mãos. As palavras dele soaram como uma música. Fico feliz de ver que você deu esse passo, Maria. O que está fazendo aqui é especial. O que vocês estão criando é algo que não se limita a uma sala de aula. É transformação. A reafirmação dele trouxe a Maria uma onda de alívio e energia. Naquela tarde, enquanto compartilhavam histórias e experiências, cada mulher trouxe à tona sua própria trajetória. Uma delas contou que havia tentado aprender sozinha, mas se sentia perdida. Outra falou sobre como sempre teve medo de não ser aceita. Maria sentia que ali, naquele círculo, seus medos eram também os medos de todas. E quanto mais elas falavam, mais ela se sentia em casa. No entanto, em meio à euforia, uma nova dúvida surgiu em sua mente. Será que todas estavam realmente prontas para o que viria? O que faria se a comunidade não aceitasse suas ideias? Maria decidiu perguntar: como vocês se sentem sobre o que estamos criando? Acreditam que o lugar de vocês é aqui? Uma pausa. Elas trocaram olhares. Então a mulher de olhos gentis levantou a mão. Se você está aqui, nós também. E não vamos parar até que consigamos. Juntas somos mais fortes. A resposta acendeu um novo fogo em Maria. O medo começava a se dissipar, dando lugar a uma determinação inabalável. Mas, ao mesmo tempo, uma outra preocupação começou a surgir. E se a comunidade reagisse negativamente quando as vissem unidas e aprendendo a ler? O que aconteceria se houvesse resistência? A tensão no ar era palpável, e o futuro do projeto estava apenas começando. Maria olhou para suas companheiras e entendeu que precisava ser a voz delas, costurando as esperanças e medos em um só fio. Mas antes que pudesse concluir seus pensamentos, um barulho do lado de fora interrompeu a reunião. Algumas mulheres se viraram, e o olhar de Maria se fixou na janela. O que seriam aquelas vozes exaltadas? A discussão parecia aumentada e então, o coração dela disparou mais uma vez.
O que estava acontecendo lá fora? O som que vinha de fora se intensificou, misturando gritos e risadas nervosas, como uma tempestade prestes a estourar. Maria se levantou quase automaticamente, sentindo um impulso instintivo de saber o que estava acontecendo. As mulheres a seguiram, formando uma pequena multidão em volta da janela. O que elas veriam? Lá fora, um grupo de homens e mulheres estava reunido, gesticulando enquanto discutiam. Maria sentiu um frio na barriga. Seus olhos se fixaram em um homem que parecia animado demais com a presença do grupo. Ele estava falando alto, e embora não conseguisse ouvir todas as palavras, o tom desafiador não passava despercebido. Isso não pode ser bom, pensou Maria, toldada pela ansiedade. Nada a preparava para o que vinha a seguir. Uma das mulheres, Clara, que havia se mostrado mais corajosa, olhou para Maria com um misto de preocupação e fogo no olhar. Não podemos ficar aqui paradas, precisamos saber o que está rolando. Sua voz estava firme, e algo no jeito dela fez Maria sentir que elas não poderiam recuar. Vamos lá fora. Maria decidiu sem pensar duas vezes. Aquelas palavras saíram como um grito de guerra, sacudindo as mulheres do círculo. Muitas pareciam hesitantes, mas a determinação de Clara esquentou o ar, e elas começaram a se mover. Assim que pisaram no chão de terra batida do lado de fora, a atmosfera ficou mais pesada. O discurso do homem se tornou mais claro, e Maria reconheceu seu rosto. Era João, um crítico vocal do projeto que Maria tanto amava. Ele levantava as mãos, gesticulando com força. Enquanto outros escutavam, alguns com olhares desconfiados e outros com expressões de aprovação. Essas mulheres não têm o que fazer em aula. Vamos deixá-las quietas, não serve para nada. Precisam de empregos, não de livros. Ele disparava como se atacassem um alvo. A sensação de impotência tomou conta de Maria. Unir aquelas mulheres atrás de um sonho era um ato de coragem e amor. E ali estava alguém tentando destruir isso. Seus olhos se encontraram com os de Clara, que respirava fundo, pronta para a batalha. Precisamos mostrar a eles que estamos aqui. Clara exclamou com uma força que raspava o céu. Maria sentiu o coração pulsar com força. Seria este o momento de mostrar a união delas? Vamos demonstrar quem somos e o que queremos, disse Maria, com a voz embargada, mas firme. A leitura é uma arma poderosa e estamos apenas começando. Não vamos nos deixar abalar. As mulheres começaram a se posicionar, e uma por uma começaram a se manifestar. Algumas levantaram as mãos em apoio, outras se recolheram à parte de trás, mas todas agora compartilhavam do mesmo calor. O homem de pé à sua frente parecia surpreso ao ver a determinação refletida nos olhos daquelas mulheres. Era como se Maria tivesse despertado uma revolução silenciosa, e aquele fervor pulsava em cada olhar, em cada respiração. Elas se tornavam o que desejavam ser. Um grupo unido, capaz de lutar por seus direitos. Diante daquele cenário, Maria percebeu que a batalha não seria só sobre leitura. Era sobre identidade, poder e pertencimento. Contudo, o desafio à frente era real e pulsante. Ela olhou para suas companheiras e sentiu a força delas como um abrigo. Mas à medida que as vozes começavam a se erguer e os ânimos se acirravam, outra onda de murmúrios surgiu de trás de Maria. Alguém estava chegando, e o olhar tenso de Clara fez o coração dela acelerar novamente. O que mais esperava por elas? O sol começava a se pôr, lançando um alaranjado ameaçador sobre o cenário. E o barulho das vozes crescia, como um eco de esperanças sendo despertadas. No meio daquela multidão, Maria sentiu o peso se intensificando. Clara estava ao seu lado, com os olhos fixos no horizonte, aguardando o que estava por vir. E então, na penumbra crescente, uma figura familiar surgiu. Era Lúcia, a líder da comunidade, conhecida por sua determinação inabalável e coragem em tempos difíceis. Ela caminhava com passos firmes, o olhar direto na direção do tumulto. Maria se sentiu dividida,
Sua chegada podia trazer alívio ou aumentar a tensão. O que está acontecendo aqui? Lúcia perguntou, sua voz ecoando com autoridade. O grupo, que antes estava disperso, olhou encabulado. João, percebendo a presença da líder, hesitou antes de falar, mas logo retomou. Estamos apenas tentando mostrar que essas mulheres devem estar em casa, não perdendo tempo com leitura. Ele disse isso como se suas palavras fossem flechas. Deixe-me lembrar a todos aqui. Lúcia começou, seu tom agora mais elevado. Que saber ler e escrever é um direito, não um privilégio. Nunca devemos subestimar o poder de uma mulher que busca conhecimento. As palavras de Lúcia ressoaram como um tambor, distante, mas tão próximo que parecia pulsar no coração de Maria. Ela viu várias mulheres ao seu redor se endireitando, como se a força de Lúcia estivesse infiltrando-se em cada peito ali presente. Uma onda de energia começou a se espalhar entre elas. A atmosfera era eletrizante, e Maria sentiu a adrenalina correr por suas veias. Era como se o tempo tivesse parado, e cada batida de seu coração fosse um grito silencioso de empoderamento. Ela olhou para Clara, que tinha um sorriso de esperança. É agora ou nunca, pensou. Então Maria respirou fundo e deu um passo à frente perto de Lúcia. Nós não estamos aqui para incomodar ninguém. Estamos aqui para mostrar que temos o direito de sonhar, que queremos ser mais do que esperadas, mais do que só mães ou esposas. Sua voz subia, e as mulheres começaram a se unir formando um coro de afirmações. Simultaneamente, o grupo de João começou a se agitar. Algumas pessoas estavam divididas entre a defesa do que ouviam e o desejo de não contrariar as vozes que se afunilavam em paixão. Maria pôde ver o dilema no rosto de alguns deles, e isso a encorajou ainda mais. É difícil entender, eu sei. Lúcia começou novamente. Mas o que estamos falando aqui é sobre liberdade. A liberdade de ocupar o nosso próprio espaço no mundo. Não somos apenas figuras em um lar, mas somos a mudança que queremos ver. A energia daquela declaração fez Maria sentir um calor percorrer sua espinha. Ela se lembrou de todas as noites em que se sentou para ensinar aquelas mulheres a magia das letras. Era mais do que apenas palavras. Era um passo em direção à esperança. João, agora visivelmente irritado, tentou intervir, mas Lúcia não se deixou abalar. Se você não acredita no poder de uma mulher, talvez seja a hora de reavaliar suas crenças. A declaração e a entonação fizeram com que muitos, que antes tinham uma postura cética, agora se voltassem para os lados, em busca de apoio uns dos outros. Nesse momento, a multidão começou a se agitar em uma nova direção. As mulheres estavam ganhando coragem, e o espaço, antes tão hostil, estava se transformando em um palco de poder. Mas então, um grito distante quebrou a energia crescente. Socorro! Alguém, por favor! Maria e as mulheres se entreolharam, o coração acelerando mais uma vez. O que estaria acontecendo? O grito ecoou como um trovão, quebrando a tensão que se formava no ar. Maria virou a cabeça na direção de onde vinha o som, seu coração pulsando descompassado. O que poderia ter acontecido? O susto tomou conta da multidão, que se dividiu como um mar em fúria, pessoas se apressando em direção à origem do chamado. Vamos, temos que ver! Clara puxou o braço de Maria, e a força do momento fez com que elas se movessem como um só corpo. Elas correram em meio às correntes de gente, chegando a um espaço aberto onde uma mulher se contorcia no chão. Sua pele estava machucada, e os olhos marejados demonstravam desespero. Ao redor dela, várias crianças olhavam, chorando, e sem entender, clamando por ajuda. É a Ana! Alguém gritou. Maria reconheceu a mulher, uma mãe cuidadosa que constantemente lutava para garantir o sustento da família. O que poderia tê-la levado a essa situação? Aquelas crianças, à deriva da insegurança, faziam Maria sentir uma dor no peito. Chama uma ambulância! Gritou Lúcia, quebrando o silêncio sepulcral que se formou. Sem hesitar, ela se agachou ao lado de Ana, olhando nos olhos da mulher. Ana, você está comigo. Vamos te ajudar. O que aconteceu?
Ana, mesmo com a dor estampada no rosto, tentou falar. Um grupo de homens, eles não queriam que eu lesse perto da loja. Disseram que eu não tinha o direito. Suas palavras saíam entrecortadas, a voz quase inaudível. Maria sentiu um nó na garganta. A luta dela e de tantas outras mulheres por conhecimento, por liberdade, estava sendo atacada. Aquilo não era somente um ataque a Ana, mas ao que elas estavam construindo juntas. Aqui, pegue isso, Clara disse, ajoelhando-se e passando um lenço para Ana, que o usou para enxugar as lágrimas. O clima de tensão e força se transformou em uma união quase palpitante. As mulheres começaram a se aproximar, formando um círculo protetor ao redor. Elas eram um mar de determinações, e a cena começava a se transformar. Naquele momento, o olhar da multidão mudou. A energia que antes pulsava em torno do discurso de Lúcia, agora estava sendo canalizada em apoio. A indignação pelo que estava acontecendo ali, naquela comunidade, era palpável. Máscaras de indiferença começavam a cair. Esses homens não podem nos silenciar, gritou uma mulher que estava na linha de frente, sua voz constante como um tambor. Nós temos o direito de estudar, de nos expressar. Precisamos unir forças. E assim, enquanto Ana recebia cuidados e a ambulância não chegava, a impetuosidade daquelas mulheres se transformou em um clamor forte e claro. Ali, naquele espaço que antes parecia hostil, a força coletiva havia nascido. Maria olhou nos olhos de Clara, que também refletia a determinação crescente. Elas estavam imersas em algo maior do que esperavam. O grito por liberdade se espalhou, como fogo em campo aberto. E coisas antes inconcebíveis começaram a se tornar realidades palpáveis. Mas no fundo do coração de Maria, uma pontada de preocupação surgiu. Será que essa força seria suficiente para enfrentar aqueles que se opunham a elas? A ambulância finalmente chegou, sirenes ao fundo. Porém, enquanto Carlos e outros se apressavam para atender Ana, a tensão coletiva ganhava um novo tom. A luta estava apenas começando, e à medida que elas viam a ajuda se aproximar, uma sombra se formou ao longe. Era João, seus olhos transbordando raiva, e um grupo de homens ao seu lado, todos vindos para fazer valer sua própria ideia de ordem. Maria sabia que o desafio que as esperava seria muito mais do que letras e livros. Seria uma luta pela dignidade e pela vida. O que esses homens estariam dispostos a fazer para manter a tradição? E assim, as mulheres se uniram, preparadas para a batalha que se tornaria a sua própria revolução. O vento soprava forte, levando consigo os sussurros de desespero e medo que ecoavam pelo ar. O grupo de homens se aproximava, e cada passo deles parecia pesar como chumbo. Maria sentiu seu estômago revirar. O olhar de João era ameaçador, a raiva dele com uma intensidade que fazia a dúvida se instalar. Será que elas teriam voz suficiente para enfrentar aqueles que queriam silenciá-las? Vocês não têm o que fazer aqui! João gritou, sua voz cortante ecoando na multidão ainda concentrada em torno de Ana. Esse lugar não é para vocês. Deixem a educação para os homens. As crianças, ainda chorando, agarravam-se às suas mães, buscando conforto nos braços que antes eram fortalecedores, mas que agora pareciam tremular. Isso não é certo, João. Lúcia respondeu, sua voz firme como um farol em meio à tempestade. Estamos lutando pelo nosso direito de aprender, de ser respeitadas. Vocês não podem nos parar. O corpo dela tremeu levemente, mas a coragem ardia em seus olhos. Maria sabia que aquele era um momento decisivo. Ela respirou fundo, sentindo a determinação crescer dentro de si. Não vamos voltar atrás, gritou, suas palavras acompanhadas por um fervor que fez com que muitos olhos se voltassem para ela. A luta é de todas nós, por Ana e por todas as mulheres que sonham em ser livres. O grupo de homens hesitou por um instante, mas logo João avançou como um leão prestes a atacar. Então vamos ver até onde isso vai. Ele avançou, os músculos tensos, cercado por seus comparsas. O clima se intensificou. A adrenalina pulsava em cada coração que estava ali.
Formem a linha. Não deixem que eles passem. Clara disse, unindo as mãos com as de outras mulheres ao lado. Elas se moveram como uma muralha, prontas para defender não apenas Ana, mas todas as suas esperanças e seus sonhos. O laço que as unia era tão forte, que parecia visível, como uma luz brilhante que emanava naquele espaço. Os homens, agora ameaçadores, pararam diante daquelas mulheres. A confiança que antes pairava no ar, agora obscurecida por uma tensão cortante. Maria ergueu a cabeça, sentindo seu coração pulsar com cada batida. Ninguém aqui são suas propriedades. Ninguém tem o direito de dizer o que podemos ou não fazer. Exclama. E, se suas palavras eram uma flecha, elas pareciam atingir em cheio a miríade de olhares que a observava. Uma onda de murmúrios começou a se espalhar, como se outros se sentissem inspirados pela bravura de Maria. O que antes era medo, agora se transformava em um grito coletivo por justiça. Mas num instante de caos tudo se desfez. Um dos homens mais agressivos, impaciente, avançou para a linha de frente, e antes que alguém pudesse reagir, disparou um insulto carregado de desprezo. Vocês são fracas, e é essa fraqueza que vai acabar com vocês. Aquelas palavras cortaram como vidro, atingindo os corações que estavam prontos para lutar. Maria sentiu a ferida abrir. Ela teve que se lembrar do que estavam lutando, de cada mulher que não pôde gritar, de cada mulher que sofreu calada. E nesse momento de dúvida, algo mudou dentro dela. A fraqueza não era uma opção. Não somos fracas, somos fortes, e vamos nos manter unidas, gritou. Um clamor de apoio se seguiu, um coro de vozes que se entrelaçavam como uma teia indestrutível. Os homens hesitaram. Poderiam ser mais numerosos, mas a força delas estava na união e na fé que cada uma tinha nas outras. O medo começou lentamente a se dissipar, substituído pela ousadia crescente de enfrentar a opressão. Então, um grito mais alto se ergueu do fundo da multidão. Era Ana, ainda em pé, apoiada por Carlos e outras mulheres, a voz dela transbordando de coragem. Nós nunca vamos desistir. Maria olhou ao redor, sentindo a mudança no ar, o estalo na ferida que começava a cicatrizar. A verdadeira luta ainda estava por vir. E o que aquelas mulheres fariam a partir daquele momento seria escrevê-la com suas próprias mãos. Mas, assim como a euforia começava a se elevar, a sombra de uma nova ameaça surgia do fundo da rua. Mais homens, mais raivosos. Com os corações acelerados e a adrenalina nas veias, Maria sabia que o enfrentamento era inevitável. O que elas fariam agora, quando a pressão aumentasse? O ar estava pesado com a tensão, algo que poderia ser cortado à faca. A primeira linha de homens, ainda hesitante, trocou olhares nervosos entre si. Mas logo, como um sinal silencioso, eles avançaram em direção às mulheres, quebrando a barreira de coragem que havia se formado. Maria sentiu seu coração acelerar. O confronto era iminente. Formem filas atrás de mim! Lúcia gritou, repentinamente tomada por uma onda de coragem. As mulheres se moveram rapidamente, criando uma frente sólida. Maria se sentiu impulsionada a avançar junto com elas, cada passo se tornando um manifesto silencioso contra a opressão. João estava furioso. Ele não esperava essa resistência. Seus gritos não vão mudar a verdade. Ele bradou em alta voz, mas a intensidade de sua raiva começou a vacilar diante da determinação que estava ali, de pé e unida. As mulheres, com os olhos fixos nele, não se deixaram intimidar. O que um homem dizia não seria capaz de definir seu valor ou suas amarras. Só a união faz a força, Clara reiterou. E a frase reverberou entre as mulheres cada vez mais forte. Elas se olhavam, levantando os punhos em uma demonstração silenciosa de que estavam não apenas lutando por si mesmas, mas também por todas as que não podiam se fazer ouvir. Mais homens se aproximaram, e a pressão aumentou. O que vocês acham que vão conseguir? Não há lugar para vocês aqui. Um deles gritou, tentando se mostrar ameaçador. Mas a luta já estava em curso, e a simplicidade de seu discurso
não podia apagar a luz que emanava das mulheres. Vocês não são mais que palavras vagas. Maria exclamou, a voz dela soando como um trovão. Podem ser muitos, mas nós somos inquebráveis. As palavras dela eram uma tempestade, incitando coragem em cada uma daquelas que estavam ao redor. Nesse momento, um ruído alto ecoou, e tudo ficou em silêncio por um instante gelado. Um dos homens havia se precipitado em um ataque, empurrando Lúcia. Um grito ecoou na multidão. Clara agiu rápido, levantando o braço. Retrocedam! As mulheres se posicionaram, amplificando a força da unidade, e ao se unirem, o medo foi substituído pela determinação explosiva. Vi uma chama de fúria e empoderamento brilhando nos olhos das mulheres. A primeira linha se moveu para frente, criando um escudo impenetrável. Vão nos calar? Nunca! É hora de lutarmos por nós e por quem não pôde. Ana se juntou à frente, ainda determinada, sentindo que aquela era sua hora. As vozes de Maria e Lúcia se entrelaçaram, formando um coro de resistência que ecoou pelo ar. Nós não vamos nos render. Cada grito é uma declaração de amor por todas que já sofreram. Mas a luta não era apenas física. Era uma guerra de valores, de visões que eram moldadas para a vida das mulheres. A imensidão da batalha que se desenrolava não era apenas em defesa de Ana, mas de gerações que sonharam por liberdade. As palavras e os empurrões foram se aglutinando, criando um furacão de emoções e coragem que carregava a multidão. O confronto era real, e cada mulher se tornou não apenas uma defensora, mas um símbolo. Mas ao girar a cabeça para observar os novos homens que chegavam, Maria percebeu algo que fez seu coração gelar. Um deles, mais no fundo, parecia familiar. Ele tinha a mesma postura de João, mas havia um traço mais sutil, algo que a fazia sentir um pressentimento. Era Tiago, o irmão de João, que sempre fora calado em suas opiniões, mas agora observava com um olhar que misturava raiva e dúvida. Maria sentiu uma nova onda de esperança e desespero. Uma pergunta ecoando em sua mente. Jogar todas suas fichas em uma luta tão arriscada vale realmente a pena, se nem mesmo Tiago consegue escolher um lado? As emoções estavam à flor da pele, e o desfecho dessa batalha se aproximava. O que Tiago decidiria fazer poderia mudar o rumo de tudo. A tensão pairava no ar, e Maria sentia cada batida do seu coração como se fosse um tambor de guerra. As mulheres estavam unidas, mas o confronto ainda estava apenas começando. A força que emanava delas era palpável, e as vozes cresciam em um clamor poderoso por respeito e liberdade. Mas a dúvida ainda pairava sobre seu espírito. E se essa luta resultasse em mais dor? Juntas somos mais fortes, Lúcia exclamou, e todas ao redor ergueram os punhos, como se aquele simples ato fosse suficiente para quebrar qualquer resistência. A energia começava a se espalhar entre as mulheres, e com isso, renovou-se a determinação. Maria olhou para João, agora imerso em um mar de raiva e na certeza de que não poderia deixar aquele grupo de mulheres desafiá-lo. Mas a presença de Tiago, seu irmão, fazia sua mente correr. Por que ele estava ali? O que ele poderia fazer? O conhecia como alguém que nunca se posicionava, sempre em cima do muro. Ele não aparecia apenas como o irmão de João, mas como um reflexo das crenças que, de alguma forma, a cercavam desde sempre. Ouvindo as vozes crescendo em intensidade, Maria decidiu avançar. Cada passo em direção a João era como um ato de desafiá-lo não só a ele, mas ao preconceito e à cultura que o cercava. João, você não vê que isso tudo é maior do que nós? Não estamos apenas lutando por nós mesmas, mas pelos nossos filhos e o futuro deles. As palavras dela ressoaram no ar. Ela estava se permitindo apaixonar-se por sua própria causa, e à medida que falava, percebeu que a lição da leitura que tanto desejava ensinar se ampliava para algo muito mais profundo: o poder de se erguer e ser ouvida. João hesitou, mas a avidez de permanecer firme nas suas convicções o dominava. Vocês não têm o que fazer aqui, o lugar de vocês é em casa.
Essa batalha não é para mulheres. O desprezo ainda latente em suas palavras fez Maria se angustiar. A batalha é nossa, João. Queremos aprender. Queremos ser respeitadas e ter a mesma voz que qualquer um de vocês. Agora, seu tom era firme e ardente. Não somos apenas mães e esposas. Nós somos mulheres, e esse é nosso espaço. Mas o silêncio que se formou era apenas uma pausa antes de uma nova onda. Tiago, até então silente, havia avançado um passo à frente, agindo de forma inesperada. Parem! Isso não é o que eu quero para nós. Ele estava tomando uma posição, seu olhar firme e decidido. O que Maria não imaginava era que ele pudesse romper com o ciclo de medo e opressão que cercava sua família. Todos olharam para ele, e ela sentiu a adrenalina pulando em suas veias. Tiago! Sua voz estava embargada, mas esperançosa. Poderia ele finalmente ser a luz que iluminaria um caminho? Precisamos do direito de sermos humanos e aprendermos. Não devemos ter medo de nos expressar. A confiança que brotava da presença dele transformou-se em um farol de luz. Alguns homens estavam hesitantes, suas expressões mudando à medida que escutavam as palavras que não esperavam ouvir. Isso não pode estar acontecendo, Maria pensou, o coração acelerado. O ambiente se tornava um campo de batalha emocional, e a presença de Tiago era a faísca que poderia fazer tudo explodir, mas em direção à compreensão. João estava atacado pela incredulidade. Você realmente está ao lado delas, isso é um desrespeito. O clima estava tenso. Uma febre que pulsava entre homens e mulheres. Desrespeito? Tiago retrucou a voz forte. O desrespeito é não reconhecer o valor que todas nós temos. A liberdade de aprender é acima de tudo. Naquele instante, uma mudança começou a se desenhar. O olhar de algumas mulheres refletia a esperança. Maria sentia que a energia ao redor estava mudando. O peso do confronto estava começando a desmoronar. E assim, quando a conversa se tornava uma verdadeira batalha de ideias, um grito se ergueu, quase que como um eco. Era Ana, firme ao lado de Clara, levantando a voz com toda a força que tinha. Nós não viemos aqui para brigar ou fazer alarde. Viemos aqui por um direito básico ao aprendizado. Se nós queremos mudar nossa história, é aqui que começamos. A multidão parou em silêncio, e mais do que palavras, ali estavam mulheres e homens em busca de um novo amanhã. Maria se percebeu então parte de algo maior, um movimento além do individual. Não era só uma luta pela leitura, mas um clamor por dignidade. Naquele espaço, Maria decidiu. Se o medo tinha vindo de antes, teria que se transformar em libertação. Como numa dança, as mulheres começaram a erguer as mãos, e assim, os sentimentos de amor e compaixão começaram a tomar conta do ar. Juntas não vamos parar. Continuaremos lutando e transformando. Elas uniram suas vozes, uma sinfonia de resistência, e os olhos de todos ao redor se encheram de lágrimas. Nenhum homem seria mais forte do que elas em união. Maria olhou para Tiago, e ele também parecia compreender a magnitude do que estava acontecendo, que finalmente, aquele espaço pertencente a todos poderia ser palco de mudança. Era a hora. O grupo de homens em volta, diante da energia crescente da multidão e da solidariedade das mulheres, hesitou um momento mais. Mas a força comum os impediu de se aproximar. O futuro de todos, naquela frágil linha de separação, estava por um fio, e a luta estava se transformando. O eco do clamor por liberdade e educação agora reverberava pela cidade e em cada canto. Maria, junto com todas, representava mais do que apenas uma esperança. Agora, ela simbolizava a união, a força e a vontade irreversível de transformar. E assim, num momento que poderia ter sido de tensão e separação, transformou-se em uma nova era de empoderamento, onde o lamento se convertia em triunfo. A batalha continuava, mas Maria sabia que a luta era necessária. O futuro aguardava, e com um riso radiante no rosto, ela se voltou para suas companheiras, sentindo o calor da união.
A mensagem transbordava para além das palavras. Vamos seguir em frente. É hora de aprendermos juntas e de que nossas vozes sejam ouvidas. Esse é apenas o começo. E ali, no centro da cidade, sob a luz do luar, uma nova história de transformação florescia na pequena comunidade. Maria finalmente compreendeu que a luta por seus direitos e pela liberdade não era algo a ser temido, mas sim celebrado. Portanto, era preciso que não parassem. Agora, mais do que nunca, a verdadeira revolução literária começava, e a cada palavra lida era mais um passo para romper as correntes da ignorância e do preconceito. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.